Olá! Na aula de hoje nós vamos aprender um pouquinho mais sobre os números inteiros. Vamos trabalhar hoje com as operações com números inteiros de adição e subtração. Acompanhe! Então veja bem, partindo do zero, no ponto zero na reta numérica, caminha-se inicialmente a quantidade de unidades indicadas na primeira parcela da adição. Em seguida, a quantidade de unidades indicada na segunda parcela. O número encontrado é a soma dos números dados. Como que seria isso num exemplo? Então, imagine aqui. Eu tenho a primeira parcela, menos 2. Então, eu vou partir do zero na reta numérica e vou andar para a esquerda, porque os números negativos estão situados à esquerda. Então, vem para a esquerda 2 unidades. E depois ele fala para eu continuar andando 4 unidades também para a esquerda, porque eu tenho menos 4. Então, andando 4 unidades aqui para a esquerda, eu vou parar aonde? No menos 6. Então, adicionar menos 2 com menos 4 resulta em menos 6. Por quê? Eu vou estar aqui seguindo de acordo com a reta numérica. Então, menos 2, partindo do zero, 2 unidades para a esquerda. Continuo andando 4 unidades para a esquerda. Se eu andei 2, depois eu andei 4, no total eu vou obter 6. Um outro exemplo. Mais 2 adicionado com mais 5. Então, como 2 é positivo, partindo do zero eu ando 2 casas para a minha direita e depois vou andar mais 5 casas para a direita. Então, saí do ponto zero, andei 2 casas, depois andei mais 5 casas e cheguei até o número 7, até o ponto 7 na reta numérica. Portanto, 2 mais 5 resulta em 7. Observe esse exemplo aqui. Partindo do zero, vou andar 2 unidades à minha direita e depois vou voltar 3 unidades para a esquerda. Então, fui do zero até o mais 2, aí eu venho 3 unidades. 1, 2, 3. Vou parar aqui no ponto menos 1. Então, adicionar 2 com menos 3, então 2 menos 3 é igual a menos 1. Então, numa adição de números inteiros, com mais do que 2 parcelas, eu posso juntar 2 parcelas positivas, adicionar as parcelas negativas e depois adicionar novamente os resultados que eu obtive na conta anterior. Vamos para um exemplo aqui. Então, nesse caso aqui eu tenho uma adição com 1, 2, 3, 4, com 5 parcelas. Se eu adicionar então as parcelas com o mesmo sinal, o que acaba acontecendo? Eu vou obter um resultado. Daí eu pego e comparo essas 2 parcelas finais que eu encontrei. Mas antes de sair adicionando as parcelas, é importante fazer o quê? Verificar aqui. Eu tenho parênteses. Elimine esses parênteses. De que forma? Sempre que você tiver aqui 2 sinais iguais, por convenção você mantém o sinal positivo. Se tiver 2 sinais diferentes, por convenção você mantém o sinal negativo. Então, vamos analisar aqui essa linha de expressão. Vai ficar menos 5, mais 3, menos 7, menos 1 e mais 4. Veja que eu circulei aqui de vermelho os números que são negativos e de azul os números que são positivos. Então, os números que possuem o mesmo sinal, eu posso agrupá-los. Portanto, menos 5, menos 7 e menos 1 resulta menos 13. E 3 mais 4 resulta em mais 7. Agora, para calcular menos 13 mais 7, como eu tenho sinais aqui diferentes, eu vou ter uma subtração. Então, do 7 para chegar no 13 são 6. Mas e o sinal? É positivo ou é negativo? No caso aqui, nós vamos sempre considerar o sinal do maior módulo. Então, comparando aqui entre o módulo de 13 e o módulo de 7, o 13, menos 13, apresenta maior módulo. Portanto, o sinal do resultado é negativo. Aí podemos utilizar, então, de diversas propriedades da adição para nos auxiliar na resolução e facilitar os cálculos, como o elemento neutro,
a propriedade comutativa, a propriedade associativa e a existência do elemento oposto. Acompanhe. Então, o zero é o elemento neutro da adição, ou seja, somando o zero a qualquer número, o resultado vai ser o próprio número, não altera o valor. A comutativa diz que a ordem das parcelas também não altera a soma. 5 mais 2 e 2 mais 5 vai dar o mesmo resultado. A associativa indica que eu posso agrupar de diferentes maneiras as parcelas que não vai mudar a sua soma. A existência do elemento oposto. Isso aqui é uma propriedade importante, porque sempre que eu adicionar dois números inteiros opostos, o resultado sempre vai ser zero. Então eu tenho lá uma expressão numérica, eu estou identificando números opostos. Eu já posso ir eliminando esses números que são opostos, porque o resultado entre eles será zero. Um anula o outro. Então, lembre-se, ao efetuar a subtração de dois números inteiros, estamos determinando a diferença entre eles. E a subtração de dois números inteiros equivale a adicionar o primeiro ao oposto do segundo termo. Por exemplo, 3 subtraído de menos 5. Então, 3 menos menos 5. O que acaba acontecendo? Como eu tenho dois sinais iguais aqui, eu vou ter um número positivo. Então, o oposto de menos 5 vira mais 5. Então, 3 mais 5 resulta em mais 8. Menos 7 menos mais 1. O oposto de mais 1 é menos 1. E menos 7 e menos 1, sinais são iguais aqui, então posso agrupá-los. Então, menos 7 menos 1 resulta em menos 8. As propriedades da adição, elas não são válidas para a subtração de números inteiros. Então, aquelas propriedades que nós vimos que são aplicadas na adição, elas não são aplicadas na subtração, porque aí a ordem de parcelas aqui vai alterar o produto final, o resultado final, aliás, altera a sua diferença. Então, expressões que contêm apenas adições e subtrações de números inteiros são chamadas de adições algébricas. E o resultado de uma adição algébrica é conhecido como soma algébrica. Muita gente confunde aqui adições algébricas com a parte de álgebra da matemática. Não é nada disso, né? Adições algébricas são expressões numéricas que têm apenas adições e subtrações de números inteiros. E o resultado dessa adição algébrica é conhecido como soma algébrica. Então, para facilitar o cálculo de uma adição algébrica, eliminamos os sinais e os parênteses. Então, a gente tira todo aquele sinal, excesso de sinal que tem. Por exemplo, analisando a expressão mais 30, mais menos 50, menos menos 20, menos menos 10, mais menos 40. O que nós fazemos? Analisamos o sinal que vem antes do parênteses com aquele que está dentro. Se eles forem diferentes, prevalece o sinal negativo. Se eles forem iguais, prevalece o sinal positivo. Então, positivo, negativo, 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 positivo, negativo, negativo, positivo, e aqui positivo e negativo fica negativo. O que nós vamos fazer agora? Agrupar os números que têm o mesmo sinal. Então, eu posso aqui agrupar o 30 mais 20 mais 10, que resulta em 60 positivos. Vou agrupar o 50 com 40, que resulta em 90 negativos. Como eu vou ter aqui duas parcelas aqui com sinais diferentes, né, dois termos, aliás, com sinais diferentes, o que nós vamos fazer? Ter aqui uma subtração. 60 para chegar no 90, 30. Beleza. Só que o 90 ele tem maior módulo do que o de 60. Como o sinal do 90 é negativo, a resposta então vem a ser o número negativo. Daí, para você praticar, relembrar e recordar, faça a lista lá de exercícios de fixação, número 3, e depois revise o caderno de atividades da página 16 até a página 21, para você poder aí retomar os estudos sobre operações e números inteiros. Uma boa aula para você, bons estudos e uma ótima semana!